Olá, olá, boa noite, seus lindos, como que vocês estão? Estamos aqui iniciando mais uma semana de live, ok? Com as minhas lives que eu já iniciei com a live das Mulheres Consultoras de Vida, né? Com a minha sócia, e hoje volto a falar ao meu e ao teu coração com as lives diárias, noturna. Você tem gostado das lives, você tem estado aqui comigo, tem assistido, tem compartilhado, tem curtido. Espero que aquilo que eu tenho comunicado tenha lhe trazido saúde emocional, saúde no corpo, saúde espiritual. Tenha agregado vida a você, porque eu quero falar palavras de vida, de amor, de paz, de esperança, não é? Aquilo que pode nos construir em pessoas melhores do que a gente foi, do que a gente tem sido, né? Aí, em se tornarmos alguém também parecido, um pouquinho que seja cada dia com o nosso Criador, em suas virtudes, em seu modo de ser, de agir, um estilo de vida, né, gente? Quem é que não quer? Então, hoje eu estou aqui para poder dividir mais um conhecimento com você no âmbito da espiritualidade. Muita gente vem para os aconselhamentos e a mentoria, né, que é diferente da terapia, ok? É onde a gente dá uma assistência mais complexa, uma assistência onde você é introduzido num acompanhamento, costumo dizer que é uma mentoria acompanhada, ok? Então você pode estar fazendo só a terapia, mas a mentoria acompanhada, onde a gente oferece aconselhamentos no âmbito da espiritualidade e tantas outras ferramentas que a gente pode usar e opinar, não é, naquilo que você busca como saúde, como algo que vai te trazer aí soluções para os seus problemas, ok? Então, os aconselhamentos, a gente chega sempre a essa pergunta: Monique, Deus castiga? Desculpa, como assim, né? Então, eu quero falar porque há muita gente ligada. Deixa eu tomar uma água. A garganta ainda está ruim, gente. Está ruim. Há muita gente ligada e religiosa, sofrendo, né, pelo medo, pela aquela coisa de achar que Deus é um carrasco, né, do pecado. E aí uma confusão total, onde muitas pessoas encontram um Deus que não é amoroso, um Deus onde eles usam bastante o versículo que Deus é fogo, é amor, mas também é fogo consumidor, né? Que isso? Esse não é o Deus que eu particularmente conheço e tenho me relacionado. É claro que ele se apresenta aí como um Deus todo-poderoso, mas ele é cheio de misericórdia e compaixão. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar aqui o título: Deus castiga. E vamos chamar aqui, né? Vamos chamar algumas pessoas. Você também aí convide algumas pessoas para estar aqui na live, estar assistindo, porque essa palavra é muito legal e é preciso que você entenda perfeitamente, né, essa fala, né, se Deus realmente castiga, como que é, não é? Deixa eu chamar aqui. Vá convidando, aperta aí esse aviãozinho e convide aquela amiga
para poder estar aqui com a gente. Eu vou deixar gravada, tá, gente? Se você não puder ficar até o final, você pode estar assistindo depois e compartilhando também, tá? Então, como eu sempre falo, eu quero ser sempre muito breve, objetiva, clara, não é? Para que a gente não se canse, para que a gente retenha exatamente aquilo que faz sentido, tá bom? Então, Deus castiga a gente ou Deus realmente nos corrige? A diferença é essa, gente. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. E Deus não castiga ninguém, né? Claro que há uma diferença quando algo acontece muito grave. Então é algo da soberania de Deus. Mas Deus está a todo tempo se estendendo ao homem, à vida, ao ser humano, para que ele se torne uma pessoa melhor. Então, quando a gente fala que Deus não castiga, ele nos corrige, ele corrige a nossa rota, ele é um pai amoroso, não é? A palavra de Deus diz que como pode um pai da terra, né, um pai terreno, quando o filho pede alguma coisa, ele querer dar alguma coisa ruim. Então, quanto mais o nosso pai do céu, não é? Mas os nossos pais, eles nos corrigem diante de uma falha, diante de um erro. Isso é natural e tem que ser feito para os seus filhos. Então, Deus também, ele nos corrige, mas ele não nos castiga. Castigar é algo muito severo, algo muito pesado, né? Que os religiosos, eles taxam isso e aí ficam apresentando um Deus carrasco, um Deus que as pessoas acabam tendo medo dele e não tendo temor nem tremor. Eu já gravei vídeo explicando a diferença de temer a Deus e tremer a Deus, ok? Vou repassar. Temer a Deus é quando você reconhece que ele é o Deus Todo-Poderoso, não é? Que você o teme, que você sabe que ele está acima de tudo, né? Que ele é onipresente, onisciente. E tremer a Deus é saber que ele é aquele Deus que tudo pode. É quando ele ocupa o trono do seu coração. É quando você sabe que ele é totalmente glorioso, ele é poderoso. Então, nós trememos diante da sua santidade, do seu senhorio, de quem ele representa para nós. Não é? Lá no Velho Testamento, Moisés, quando ia à presença de Deus, né? Todos voltavam e viam que ele voltava com seu rosto iluminado e cobriam, né, o seu rosto. Por quê? Porque era tamanha glória. Isso é tremer a Deus. Isso é reconhecer que Deus é soberano, que Deus é santo. Então trememos diante da natureza divina, que é incompatível à nossa natureza. E temer a Deus é você reconhecer que ele é santo, que ele é digno, não é? E nós devemos temer ao seu nome e a quem ele representa pra gente. Boa noite, seja bem-vinda. Então, muita gente acha que Deus é um Deus que castiga e é apresentado através da religiosidade nesse Deus que é fogo consumidor, que vai fazer e acontecer quando você peca. Isso só afasta as pessoas de um relacionamento íntimo e profundo com ele. Então não devemos ter medo de Deus, nós devemos ter respeito à sua santidade e aquilo que ele representa. Então Deus não castiga ninguém, Deus ele corrige a gente. E nós é que somos responsáveis por essa correção. Como assim, né? Por quê? Porque diante das nossas escolhas,
nós vamos, às vezes, fazendo escolhas que não são tão assertivas, que não estão relacionadas ao seu querer e à vontade de Deus para a nossa vida. Pegamos, às vezes, alguns atalhos, não é? Alguns desvios, né? Se podemos dizer assim, não é? Tanto que a palavra-chave que nós dizemos do Amigos do Caminho, são amigos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele disse que ele é o caminho. Então devemos percorrer por esse caminho e no caminho, o caminho de Deus e o caminho que é Jesus. Então, muitas vezes a gente vai andando por esse caminho, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, para o alvo, para o alto, não é? Que é de onde vem nosso socorro. Mas, às vezes, olhamos para a direita, para a esquerda e resolvemos pegar atalhos. E esses atalhos nos levam, de repente, para caminhos tortuosos, caminhos que não levam a Deus, são desvios. Então, Deus, ele vem e castiga você por conta disso? Não, ele nos corrige, ele corrige a nossa rota e nos pega pela mão e nos traz de volta, ok? Então essa é a diferença, Deus não castiga ninguém, ele corrige a gente. E eu quero confirmar essa palavra nas escrituras onde ele fala isso, não é? Quem é que nunca leu aí, né? Que você que já é da igreja, com certeza você já leu essa passagem, mas é bom que você entenda, que você busque o discernimento com o Espírito Santo para que você entenda exatamente o que quer dizer. Em Hebreus capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, vou me atentar a esses versículos. Diz o seguinte: o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem o aceita como filho. Esse castiga, entre aspas, quer dizer o que eu estou falando. Ele vai corrigir, acerta a nossa rota. Por quê? Porque é uma diferença de você ser filho. Se você é filho e o ama, Deus vai te disciplinar. Então, lá no outro versículo diz: qual o filho que o pai não venha corrigir? Então, é necessário a correção. Se estás sem disciplina, não és filho, é bastardo. Você está vendo? A palavra não é castigar, é disciplinar, é corrigir, é ensinar, é instruir você. Então Deus, ele sempre vai em direção ao homem para que ele se corrija, para que ele endireite a rota. Então quando a gente dá umas derrapadas, pega uns atalhos aí, Deus, ele se estende a nós com essas mãos de misericórdia e compaixão. Porque se você é filho, ele vai te puxar com cordas de amor. Não vai te puxar com cordas de castigo, com açoites, ok? Então é bem diferente. Que você tenha um relacionamento com o seu pai, com o seu Deus todo criador, como aquele que é um paizinho querido, que quer o seu bem. Ele quer que você seja filho e não bastardo. Bastardo quer dizer o quê? Né? Muita gente também vem para a terapia e mentoria, não é? Como eu sou adotada, será que eu sou bastarda, né? Palavra forte, né? Como se você fosse rejeitada e não fosse da família, não é? Mas não quer dizer isso. Deus nos adotou, não é? A palavra de Deus diz que Abraão veio e nos enxertou nessa videira, né? Deus é a videira. Jesus fala isso, né? E nós somos os ramos, nós somos esses seus filhos. Quando falamos que somos bastardo, por quê? Porque há a necessidade, o bastardo, de ter a natureza de Cristo. E nós fomos aceitos, né? Porque os judeus não aceitaram Jesus. Então nós fomos introduzidos por essa rejeição dos judeus. Então nós poderíamos dizer que somos gentios bastardos. Por quê? Porque a gente não veio dessa linhagem. Mas isso não importa. Uma vez que você tenha entregue a sua vida a Deus, nós estamos fazendo o caminho de volta da essência de sermos realmente voltados a essa natureza divina. Então, o bastardo é aquele que não tem essa natureza divina,
que nós estamos em construção, que nós estamos nos esvaziando a cada dia para termos essa natureza, para sermos parecidos com Deus. E aquele que não entra nesse tratamento, nessa transformação, é como se fosse um rejeitado, porque o filho realmente, ele é corrigido, ele é disciplinado. Então, se você muitas das vezes, se sente corrigido, se sente, às vezes, aquele sentimento de que Deus está te cobrando alguma coisa, é sinal que você é filho. Ele está te chamando para perto para que você reveja aquilo que você não está indo muito bem, ou um atalho, não é? Um desvio que você pegou, e Ele quer corrigir, te disciplinar e trazer de volta para o caminho, para continuar caminhando com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então, que você entenda muito bem isso, que você seja filho, e o filho, ele não é castigado pelo seu pai, ele é ensinado, disciplinado e corrigido, ok? E eu quero também lembrar você, trazer a sua memória, para você que não conhece, a história de Jonas, não é? Jonas, ele certamente é um filho, foi um filho, não é? Como nós muitas das vezes somos teimosos, olha, queremos pegar atalhos, queremos ir por nossas próprias forças, queremos fazer aquilo que a gente acha que é certo. Então, o Senhor disse a Jonas, vai a Nínive, vai falar a Nínive a meu respeito. E ele teimou, ele disse que não queria ir, não é? Olha, ele pegou um desvio. Deus castigou ele? Não, Deus corrigiu a rota, não é? Mas com isso, o que a gente vê? Que através desses atalhos, dessas derrapadas que a gente dá, tem as consequências. Então, o castigo seria consequência? Pode até ser, mas não é um castigo. São as consequências dos nossos atos, daquilo que a gente escolhe não tão bem, ok? Então, nós não somos castigados, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, né? Tanto que tem o ditado, né? Que a vida devolve aquilo que a gente vai fazendo em nossas escolhas e nossos atos. Então é importante que você veja o que você escolhe, por onde você está andando, não é? E obedecer à voz de Deus, continuar no caminho. Então Jonas, ele teimou e aí pegou um desvio, não é? E com isso houve a consequência. Ele levou consequência para outras pessoas, né? Que ele estava naquele barco, veio toda aquela tempestade, e as pessoas que estavam ali não tinham nada a ver com a teimosia de Jonas. Então, quando a gente pega esses atalhos, desobedece, e se você, claro, todo mundo é introduzido numa família, num relacionamento, quem está andando com a gente, quem está no nosso meio, vai ser também respingado por essa falta de obediência, por esses atalhos que a gente pegou, essas consequências. Então não é um castigo, é um ato, um fato que nós mesmos plantamos e vamos ter que arcar com as consequências. Então não é Deus que castiga, nós que somos responsáveis por aquilo que a gente vai fazendo de escolhas e decisões, ok? Mas como Deus é amoroso, compassivo e misericordioso, ele se estende com as suas mãos para nos ajudar a corrigir a rota, nos trazer de volta para o caminho, não é? Ele é Pai, então o Pai quer sempre o melhor. Então, que você esteja percebido, que você veja e tire do seu coração se alguma vez já te disseram, já implantaram em você que Deus castiga. Tire isso da sua mente. Deus não castiga ninguém. Deus realmente só deixa a gente colher aquilo que a gente vai plantando, não é? Por consequência, e vai nos corrigindo, vai nos disciplinando ao longo da nossa vida naquilo que a gente vai fazendo
que não é tão certo, que nos tira do caminho, que muitas das vezes nos trava, nos impede até mesmo de ter a comunhão com Deus. Deus é extremamente amoroso e cheio de compaixão, ok? Então, foi isso que eu quis dizer e eu quero que você se aproprie dessa palavra, que você não viva de medo de Deus, ok? De terrorismo. Deus não é um Deus carrasco. Deus é um Deus amoroso e Ele quer ter um relacionamento de um pai para com filho. Nós precisamos ter esse relacionamento de um filho para com um pai que é amoroso, que quer sempre o melhor da gente. Deus, Ele quer nos disciplinar, nos ensinar a sermos seus filhos queridos, como Ele disse para Jesus: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Já pensou a gente ouvir isso? Tudo de bom, né? Mas para isso precisamos ter um relacionamento saudável com o nosso Criador. Um relacionamento onde não há julgamentos, onde não há medo de Deus, mas onde há uma intimidade, uma comunhão diária. Eu costumo dizer, um estilo de vida. Quem tem intimidade, não é? Não tem medo. E a gente sabe, é só fazer uma analogia com aqueles que nos são íntimos. Você que é casado, você que tem filho, não é? Ter uma melhor amiga, um amigo. Os íntimos, eles se conhecem, se tratam, se querem bem, não é? Voltou. Você não vai querer castigar, fazer mal com aquele que você ama. Então é assim, é só a gente fazer a comparação dos relacionamentos que a gente tem. E assim é Deus. Muito mais, né? Muito mais, porque Deus, Ele não nos julga, não nos condena, não aponta nossos defeitos, né? Nós, seres humanos, temos isso. Então, que você viva por amor, que você viva por compaixão e por misericórdia, que são os sentimentos que Deus tem em relação a gente, no que diz respeito a não nos castigar, mas nos corrigir, nos disciplinar, porque somos teus filhos e filhos queridos. Então, muito obrigada para vocês que passaram aqui, tá bom? Para você que vai me assistir em outro momento, vou deixar salvo e espero que tenha me feito entendida e que essa palavra se torne vida em você, você se alimente dela e possa alimentar tantos outros. Obrigada, Joyce, Cláudia, Paulo, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo, Marta, Valéria, Josenilde, muito obrigada a todos que passaram aqui. Amanhã eu estarei fazendo a live do Amigos do Caminho, né, com a minha sócia, explicando a você um pouco da nossa proposta, de quem nós somos, das nossas reuniões e encontros, para que você possa também estar sendo conhecido aí no nosso trabalho, tá bom? A palavra é viva e eficaz, ela tem que mexer você. E você tem que se sentir mexido. Se ela não faz esse efeito, é sinal que você não é filho. Ok? Um beijo, seus lindos. Ótima noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.